Você está prestes a ouvir o audiobook do livro Pai Rico, Pai Pobre, escrito por Robert T. Kiyosaki. E se você está procurando por um resumo, uma review mais rápida deste livro, é só você clicar no vídeo que está aparecendo aqui em cima no card ou na descrição. E se você quer receber novos lançamentos de audiobooks, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Na descrição deste vídeo você tem acesso ao resumo e a review por escrito deste livro em meu blog, assim como o download dos arquivos do audiobook. Se está pensando em adquirir esse livro, não deixe de conferir os links na descrição. Assim você ganha desconto e também ajuda o canal a crescer. Agora eu te desejo um excelente livro e um bom proveito. Esta é a versão dividida por capítulos. Capítulo 2. Lição 2. Por que possibilitar a proficiência financeira? Não importa quanto dinheiro você faz, mas quanto conserva. Em 1990, Mike assumiu o império de seu pai e está fazendo de fato um trabalho melhor do que o dele. Encontramo-nos 1 ou 2 vezes ao ano no campo de golfe. Ele e sua mulher são muito mais ricos do que você possa imaginar. O império do pai rico está em excelentes mãos. O Mike está agora preparando seu filho para ocupar seu lugar, tal como seu pai nos preparou. Em 1994, me aposentei. Eu estava com 47 anos e minha mulher Kim com 37. A aposentadoria não significa deixar de trabalhar. Para minha mulher e para mim, quer dizer que, se não houve mudanças cataclísmicas inesperadas, podemos trabalhar ou não, e nossa riqueza continuará aumentando automaticamente, ficando bem à frente da inflação. Acho que isso representa liberdade. Nossos ativos são suficientemente grandes para crescer por si próprios. É como plantar uma árvore. Você a rega durante anos e então um dia ela não precisa mais disso. Suas raízes são suficientemente profundas, então a árvore lhe proporciona sombra ao seu bel prazer. Mike opta por dirigir seu império e eu por me aposentar. Sempre que faço palestras, as pessoas perguntam o que lhes aconselho ou o que deveriam fazer. Como começar? Há algum bom livro que possa recomendar? O que deveria fazer para preparar meus filhos? Qual é o segredo do sucesso? Como ganho milhões? A cada vez que ouço essas questões, lembro-me da seguinte história. O homem de negócios mais rico. Em 1923, um grupo de nossos maiores e mais ricos líderes do mundo dos negócios participou de um encontro no Hotel Edgewater, em Chicago. Entre eles estavam Charles Schwab, presidente da maior siderúrgica independente, Samuel Insull, presidente da maior empresa de energia elétrica, Howard Hobson, presidente da maior empresa fornecedora de gás, Ivar Kruger, presidente da International Math CEO, uma das maiores empresas da época, Leon Fraser, presidente do Banco de Compensações Internacionais, a BIS, Richard Whitney, presidente da Bolsa de Valores de Nova York, Arthur Cotton e Jesse Livermore, 2 dos maiores especuladores de ações, e Albert Fall, um membro do gabinete do presidente Harding. E 25 anos depois, 9 deles terminaram da seguinte forma: Schwab morreu sem um centavo, depois de viver 5 anos às custas de empréstimos. Insull morreu falido em um país estrangeiro. Kruger e Cotton também morreram falidos. Hobson ficou louco. Whitney e Albert Fall tinham acabado de sair da cadeia. E Fraser e Livermore cometeram suicídio. Duvido que alguém possa dizer o que realmente aconteceu com esses homens. Se olhar a data da reunião de 1923, foi antes da crise da Bolsa de 1929 e da Grande Depressão, o que, desconfio, deve ter provocado um grande impacto sobre estes homens e suas vidas. O interessante é, hoje, vivemos em tempos de mudanças maiores e mais aceleradas do que estes homens experimentaram. Suspeito que, nos próximos anos, haverá mais auges e quedas como os enfrentados por eles. Estou muito preocupado com o fato de que as pessoas se preocupam excessivamente com o dinheiro e não com a sua maior riqueza,
a educação. Se as pessoas estiverem preparadas para ser flexíveis, mantiverem suas mentes abertas e aprenderem, se tornarão cada vez mais ricas durante essas mudanças. Se pensarem que o dinheiro resolverá seus problemas, receio que terão dias difíceis. A inteligência resolve problemas e gera dinheiro. Dinheiro sem inteligência financeira desaparece depressa. A maioria das pessoas não percebe que na vida não importa quanto dinheiro você faz, mas quanto conserva. Todos ouvimos histórias de ganhadores de prêmios na loteria que eram pobres, enriqueceram subitamente e voltaram a ser pobres, ganham milhões e logo voltam à estaca zero. Ou histórias de atletas profissionais que aos 24 anos ganharam milhões de dólares ao ano e aos 34, apenas 10 anos depois, estão dormindo embaixo da ponte. Eu me lembro da história de um jovem jogador de basquete que há um ano ganhou milhões. Hoje, com apenas 29 anos, ele diz que seus amigos, advogado e contador levaram seu dinheiro e foi forçado a trabalhar lavando carros por um salário mínimo. Ele foi demitido do Lava Jato porque se recusou a tirar o seu anel de campeão enquanto lavava os carros. Sua história virou notícia em rede nacional, com ele apelando contra a rescisão, alegando dificuldades e discriminação. Argumentava que o anel era tudo o que tinha e que se fosse forçado a tirá-lo, se sentiria despedaçado. Conheço muitas pessoas que se tornaram milionárias instantaneamente e, embora fique feliz de ver as pessoas enriquecendo, só posso advertir que, em longo prazo, não importa muito o quanto você ganhou, mas o quanto conservou e por quantas gerações isso pode ser mantido. Assim, quando as pessoas perguntam como devo começar ou diga-me como enriquecer rapidamente, frequentemente ficam muito desapontadas com a minha resposta. Eu simplesmente lhes digo o que meu pai rico me falou quando eu era moleque. Se quiser ficar rico, você precisa se tornar financeiramente proficiente. A ideia era martelada na minha cabeça toda vez que nos encontrávamos. Como já disse, meu pai instruído destacava a importância da leitura de livros, enquanto meu pai rico ressaltava a necessidade de ser financeiramente proficiente. Se quiser construir um Empire State Building, a primeira coisa a fazer é cavar profundamente o terreno e construir alicerces sólidos. Se for construir uma casa na periferia, tudo o que tem a fazer é assentá-la em uma laje de concreto de 15 centímetros. A maioria das pessoas, em sua ânsia de enriquecer, tenta construir um Empire State Building sobre uma laje de 15 centímetros. Nosso sistema escolar, por ter sido criado na era agrícola, ainda acredita em casas sem alicerces. Chão de terra batida ainda está na moda. Assim, a garotada sai da escola sem qualquer arcabouço financeiro. Um dia, insones e endividados no subúrbio, vivendo o sonho americano, decidem que a resposta para seus problemas financeiros está em achar um meio de enriquecer rapidamente. Começam a construção do arranha-céu. Ele sobe rapidamente, mas logo, em vez de um Empire State Building, temos a torre inclinada dos subúrbios, de volta às noites insones. No meu caso e no de Mike, quando adultos, as nossas escolhas foram possíveis porque fomos ensinados a construir sólidos alicerces quando éramos apenas crianças. A contabilidade possivelmente é um dos assuntos mais confusos e enfadonhos do mundo, mas se quiser ser rico em longo prazo, ela pode ser crucial. Para o pai rico, a questão é como pegar uma questão tediosa e caótica e ensiná-la às crianças. A solução é ensiná-la de forma simples, por meio de imagens. Os ricos adquirem ativos, as classes médias e baixas adquirem passivos, pensando que são ativos. Meu pai rico construiu um sólido alicerce financeiro para Mike e para mim. Já que éramos apenas crianças, ele criou uma forma muito simples de ensinar. Durante anos, ele apenas fazia desenhos e usava palavras. Mike e eu entendíamos os desenhos simples, o jargão, o movimento do dinheiro, e então, anos mais tarde, o pai rico começou a incluir os números. Hoje, Mike domina uma análise contábil muito mais complexa e sofisticada, porque precisa controlar o seu império. Eu não sou tão sofisticado, porque o meu império é menor.
Contudo, ambos partimos do mesmo alicerce básico. Nas páginas que se seguem, apresento as mesmas figuras simples que o pai de Mike criou para nós. Embora simples, este desenho ajudaram a orientar dois garotos na construção de uma grande riqueza embasada em uma função sólida e profunda. Regra 1. Você precisa entender a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. Se deseja ser rico, isso é tudo o que precisa saber. É a regra principal, é a única regra. Isso pode parecer absurdamente simples, porque não se tem ideia do quanto é complexa. A maioria das pessoas tem dificuldades financeiras porque não conhece a diferença entre um ativo e um passivo. Os ricos adquirem ativos. As classes médias e baixas adquirem passivos pensando que são ativos, disse o pai rico. Quando o pai rico explicou isso para Mike e para mim, pensávamos que estivesse brincando. Lá estávamos, quase adolescentes, esperando pelo segredo do enriquecimento. E essa era a resposta. Era tão simples que precisamos parar por um longo tempo para pensar a respeito. O que é um ativo? Perguntou Mike. Não se preocupa agora, disse o pai rico. Deixa a ideia amadurecer. Se puder entender a simplicidade, sua vida terá um rumo e será fácil do ponto de vista financeiro. É simples. É por isso que não costumam prestar atenção. O senhor quer dizer que tudo o que precisamos conhecer são ativos. Comprá-los então ficaremos ricos? Perguntei. O pai rico balançou a cabeça afirmativamente. É simples assim. Se é tão simples assim, por que todos não ficam ricos? Perguntei. Meu pai rico sorriu. Porque as pessoas não sabem distinguir um ativo de um passivo. Lembro-me de ter perguntado. Como os adultos podem ser tão ignorantes, se é tão simples, tão importante? Por que todo mundo não procura descobrir a diferença? O pai rico levou apenas alguns minutos para explicar o que eram ativos e passivos. Já adulto, tive dificuldade para explicar isso a outros adultos. A simplicidade da ideia escapa aos adultos porque eles foram educados de maneira diferente. Eles foram ensinados por outros profissionais instruídos, como banqueiros, contadores, agentes imobiliários, planejadores financeiros e assim por diante. A dificuldade está em levar os adultos a desaprender ou torná-los outra vez crianças. Um adulto inteligente frequentemente se sente diminuído ao prestar atenção em definições simplistas, o que provoca o conflito? Ou como algo tão simples pode parecer tão enrolado? Por que alguém compraria um ativo que na verdade era um passivo? A resposta se fundamenta na instrução básica. Um ativo coloca dinheiro no meu bolso, um passivo tira. O que define se algo é um ativo ou um passivo não são as palavras. De fato, se quiser ficar realmente confuso, procure as palavras ativo e passivo no dicionário. Sei que um contador pode achar boa a definição, porém para uma pessoa mediana não faz sentido. E nós adultos, muitas vezes, somos orgulhosos demais para admitir que algo não faz sentido. Quando éramos garotos, o pai rico falava: "O que define um ativo não são as palavras, mas os números. E se não puder entendê-los, você não pode distinguir um ativo de um buraco no chão, na contabilidade", dizia o pai rico. Não importam os números, mas o que eles contam, assim como as palavras. Elas não importam, mas sim as histórias que elas nos contam. 20 anos atrás. Aprender, desaprender, reaprender. Esta citação do visionário Alvin Toffler reflete o que o pai rico me disse há 2 décadas. Os iletrados do século XXI não serão os que não leem ou escrevem, mas os que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Se quiser ficar rico, você tem que ler e entender os números. Ouvi meu pai rico repetir isto 1000 vezes e também aprendi. Os ricos adquirem ativos e os pobres e a classe média, passivos. Aqui está a maneira de distinguir ativos de passivos. A maioria dos contadores e profissionais de finanças não concordam com as definições, mas estes desenhos simples foram o único de uma base financeira sólida para 2 garotos. Este é o fluxo de caixa padrão de um ativo. Notas do narrador. Logo abaixo a este texto há uma figura. Esta figura estará disponível no blog esote.com/blog. Confira os links na descrição.
Assim como as figuras do livro, também estará disponível o PDF desta leitura. A figura demonstra 2 quadrados. O quadrado superior tem a legenda Demonstração financeira. Dentro do quadrado está dividido em 2 partes em sentido horizontal. A parte superior, renda. A parte inferior, despesas. No quadrado inferior da página, a legenda fala Balanço patrimonial. Essa página também está dividida em 2 metades. A da esquerda, ativos. Da direita, passivos. Há uma seta ligando os ativos à renda. Na interpretação do narrador, os ativos são o que representam no balanço patrimonial o que é renda na demonstração financeira, e os passivos são os que demonstram despesas na demonstração financeira. Fim das notas. O texto continua. A caixa de cima é uma demonstração financeira, muitas vezes chamada de demonstração de lucro e perda. Mede a renda e as despesas, o dinheiro que entra e que sai. O diagrama inferior é um balanço patrimonial. É assim chamado porque representa o equilíbrio entre ativos e passivos. Muitos novatos nas finanças não conhecem a relação entre demonstração financeira e o balanço patrimonial, e o entendimento dessa relação é vital. Como disse anteriormente, meu pai rico dizia para os 2 garotos que ativos põe dinheiro no seu bolso. Prático, simples e funcional. Este é o fluxo de caixa padrão de um passivo. Notas do narrador. Abaixo deste texto há uma outra figura, muito semelhante à figura anterior, sendo uma página dividida em 2 quadrados. O primeiro, demonstração financeira, a renda e despesas. O segundo, com balanço patrimonial separado em ativos e passivos. Nesta imagem, há um ponto e uma seta indicando que os passivos estão nas despesas. Fim das notas. O texto continua. Agora que ativos e passivos foram definidos em diagramas, pode ficar mais fácil o entendimento das palavras. Um ativo coloca dinheiro no meu bolso, independentemente de ou trabalhar ou não. Um passivo o tira. Isso é o que você realmente precisa saber. Se quer ser rico, simplesmente passe sua vida comprando ativos. Se quer ser pobre ou pertencer à classe média, adquira passivos. A improficiência, tanto de palavras quanto de números, é a base das dificuldades financeiras. Se as pessoas têm problemas com as finanças, existem dados que não podem ler, sejam palavras ou números. Os ricos são ricos porque possuem um nível de proficiência superior ao das pessoas com dificuldades financeiras. Se quer ficar rico e conservar sua fortuna, é importante ser proficiente do ponto de vista financeiro, tanto em palavras quanto em números. As setas nos diagramas representam o movimento do dinheiro ou o fluxo de caixa. Números dizem pouco, palavras também. É a história que conta. Nas demonstrações financeiras, a leitura dos números é a busca pelo enredo, pela trama, a história de para onde o dinheiro está indo. Em 80% das famílias, a trajetória financeira é um percurso de trabalho árduo na tentativa de progredir. Não porque não ganhem dinheiro, mas porque passam suas vidas comprando passivos em vez de ativos. Este é o fluxo de caixa padrão de uma pessoa pobre. Notas do narrador. Logo abaixo deste texto há uma outra figura, semelhante às 2 figuras anteriores, aonde no primeiro quadrado é a demonstração financeira, o segundo logo abaixo, balanço patrimonial. Porém, nesta imagem, não há nenhuma marcação em balanço patrimonial. A única marcação existente está em demonstração financeira. Fora deste esquema está o emprego. Dentro da seção de salário há um outro ponto e dentro da seção despesas outro ponto e uma seta que percorre por todos eles. Nas despesas, as legendas, impostos, aluguel, alimentação, transporte e vestuário. Na interpretação do locutor que vos fala, o autor exemplifica que as pessoas pobres, em sua demonstração financeira, retiram seu salário do emprego e entra na classificação renda, e este salário vai para as despesas, em impostos, aluguel, alimentação, transporte e vestuário. Esta imagem, assim como todas as outras, estarão disponíveis no blog. Confira os links na descrição. Fim das notas. O texto continua. Este é o fluxo de caixa padrão de uma pessoa de classe média. Notas do narrador. Abaixo deste texto há uma outra imagem, com o mesmo esquema das 3 imagens anteriores. Na demonstração financeira, há um ponto em emprego, outro em salário, outro em passivos e outro em despesas.
Na interpretação do locutor, o autor demonstra que as pessoas de classe média retiram as suas rendas dos seus empregos, colocam o dinheiro nos passivos, que são financiamento, empréstimos de carro, despesas do cartão de crédito, dívida do financiamento infantil. Depois, vai para as despesas, como impostos, pagamento do financiamento, prestação do carro, pagamento do cartão de crédito e pagamento de financiamento estudantil. Fim das notas. O texto continua. Este é o fluxo de caixa padrão de uma pessoa rica. Notas do narrador. Logo abaixo a este texto há uma outra figura, semelhante às anteriores. No balanço patrimonial, há os seguintes ativos: imóveis, ações, títulos, promissórias, propriedade intelectual. No passivo, financiamento, empréstimo ao consumidor e cartão de crédito. Nas despesas, impostos e financiamento. Na renda, renda de aluguel, dividendos, juros, royalties. Há uma seta que vai de ativos até renda. Na interpretação do locutor, o autor insinua que as pessoas ricas possuem ativos como imóveis, ações, títulos, promissórias e propriedades intelectuais e recebem destes ativos a sua renda, que vão de renda de aluguel para seus imóveis, dividendos das suas ações, juros de seus títulos e promissórias e royalties de suas propriedades intelectuais. Fim das notas. O texto continua. Esses diagramas são obviamente simplificados. Todos têm despesas de subsistência, necessidades de alimentação, moradia e vestuário. Os diagramas mostram o fluxo de caixa na vida de pessoas pobres, de classe média e ricas. O fluxo de caixa conta a história como uma pessoa lida com o dinheiro. A razão por que eu comecei com a história dos homens mais ricos nos Estados Unidos é ilustrar a falha quando se acredita que o dinheiro vai resolver todos os problemas. É por isso que me encolho sempre que ouço as pessoas me perguntarem como enriquecer mais rápido ou por onde devem começar. Muitas vezes ouço: estou em dívida, então preciso ganhar mais dinheiro. Porém, mais dinheiro nem sempre resolve o problema. Na verdade, pode até aumentá-lo. O dinheiro muitas vezes expõe nossas falhas humanas. É como um holofote sobre aquilo que desconhecemos. É por isso que, com muita frequência, uma pessoa que tem um ganho súbito de dinheiro, uma herança, um aumento salarial ou um prêmio de loteria, volta rapidamente ao mesmo caos financeiro, ou até pior, que se encontrava antes de receber o montante. O dinheiro só acentua o padrão de fluxo de caixa que está em sua mente. Se seu padrão for gastar tudo o que ganha, o mais provável é que um aumento de renda apenas resulte em mais despesas. Como se diz popularmente, um tolo e seu dinheiro fazem uma grande festa. Repeti inúmeras vezes que vamos à escola para adquirir habilidades acadêmicas e profissionais, ambas muito importantes. Aprendemos a ganhar dinheiro com elas. Na década de 1960, quando eu frequentava o ensino médio, se alguém fosse bem-sucedido academicamente, quase imediatamente imaginava-se que esse estudante brilhante se tornaria um médico, porque era uma profissão que prometia a maior recompensa financeira. Hoje, os médicos enfrentam dificuldades financeiras que eu não desejaria aos meus piores inimigos. Seguradoras controlam os negócios, cuidados de saúde administrativos, intervenção governamental e processos por erro médico. Atualmente, as crianças querem ser atletas famosos, estrelas de cinema e de rock, misses e CEOs, porque a fama, o dinheiro e o reconhecimento estão nessas carreiras. Eis o motivo por que é tão difícil motivar a garotada na escola. Eles sabem que o sucesso profissional já não depende apenas do êxito acadêmico, como em outros tempos. Como os estudantes deixam a escola sem habilidades financeiras, milhões de pessoas instruídas alcançam o sucesso em suas profissões, mas depois se deparam com dificuldades financeiras, trabalham muito, mas não progridem. O que falta em sua educação não é saber como ganhar dinheiro, mas como gastá-lo. O que fazer com ele depois de ganhá-lo é o que se chama aptidão financeira. O que você faz com o dinheiro depois que o ganha? Como evitar que as pessoas lhe tomem o dinheiro? Quanto tempo você o conserva e o quanto dele trabalha para você? A maioria das pessoas não descobre o motivo de suas dificuldades financeiras porque não entende o fluxo de caixa. Uma pessoa pode ser muito instruída, bem-sucedida profissionalmente e ser improficiente no ponto de vista financeiro. Essas pessoas muitas vezes trabalham mais do que seria necessário porque aprendem a trabalhar arduamente, mas não a fazer o dinheiro trabalhar para elas. Como a conquista de um sonho financeiro se torna um grande pesadelo.
A visão cinematográfica de pessoas trabalhadoras tem um padrão definido. Recém-casados, jovens altamente instruídos, felizes, mudam-se para um de seus pequenos apartamentos alugados e imediatamente percebem que estão poupando dinheiro, porque dois podem viver com quase a mesma despesa de um. O problema é que o apartamento é apertado. Decidem, então, economizar para comprar a casa de seus sonhos e ter filhos. Eles têm duas rendas e se concentram em suas carreiras. Suas rendas começam a aumentar. Conforme suas rendas aumentam, suas despesas também. Notas do narrador. Logo abaixo deste texto, há uma figura. A figura é semelhante às anteriores. Em renda, há uma seta para cima, assim como em despesas. Fim das notas. O texto continua. A principal despesa para a maioria são tributos. Muitas pessoas pensam que se trata de impostos de renda, mas para grande parte dos norte-americanos, o que pesa mais é a previdência social. Para o empregado, parece que a contribuição para a previdência social, combinada com o de Medicare, é de cerca de 7,5%, mas na verdade é de 15%, porque o empregador deve dar uma contrapartida no mesmo montante. Essencialmente, esse é o dinheiro que o empregador não pode pagar a você. Além disso, você ainda paga impostos de renda sobre a quantidade deduzida de seu salário para a previdência social. Renda essa que você nunca recebeu, porque foi transferida ainda na fonte. 20 anos atrás. Programas de impostos e direitos. Os impostos em todo o mundo estão cada vez mais altos, uma vez que as demandas sociais exigem tributos maiores sobre propriedade, renda e vendas. Valor agregado. As vendas mais elevadas criam ainda um escalamento da alíquota sem aumento real. À medida que as taxas se tornam progressivas, acentuadas para arcar com serviços sociais ou direitos. Hoje, o governo enfrenta sérios desafios com programas assistenciais como a Previdência Social e o Medicare, indo à insolvência. Voltando ao caso do jovem casal, em consequência do aumento de sua renda, eles resolvem comprar a casa de seus sonhos. Uma vez adquirida através de financiamento, eles pagam um novo imposto, o chamado Imposto sobre a Propriedade. Então, eles compram um carro novo, novos móveis e novos eletrodomésticos para montar o novo lar. E de repente acordam, e a coluna dos passivos está entulhada de dívidas no financiamento imobiliário e do cartão de crédito. Os seus passivos cresceram. Notas do narrador. Logo abaixo deste texto há uma figura, semelhante às figuras anteriores. Agora, a renda há uma seta para cima. As despesas há também uma seta para cima. E o acréscimo, no balanço patrimonial, os passivos há uma seta para cima. Fim das notas. O texto continua. 20 anos atrás, dívida do cartão de crédito. Com base nas estatísticas de 2016, hoje a dívida do cartão de crédito está mais alta do que nunca nos Estados Unidos, 779 bilhões. São todas as dívidas ruins ou boas? Sabe a diferença? Agora eles estão aprisionados na corrida dos ratos. Logo chega o primeiro filho, e eles trabalham ainda mais. O processo se repete. Mais dinheiro e mais impostos. O chamado escolamento da alíquota sem aumento real. Um cartão de crédito chega pelo correio. Eles o utilizam até estourar o limite. Uma financeira telefona e diz que o seu maior ativo, sua casa, teve o seu valor aumentado. A empresa oferece um refinamento imobiliário para quitar as dívidas, porque sua ficha é tão boa. Eles diz que o mais inteligente a fazer é zerar os altos juros ao consumidor liquidando seu débito junto ao cartão de crédito. E além de tudo, os juros pagos sobre o financiamento imobiliário podem ser deduzidos do imposto de renda. Eles aceitam e zeram os débitos de seu cartão de crédito, onerados pelos elevados juros ao consumidor. Suspiram aliviados. A dívida com o cartão de crédito está encerrada. Agora, suas dívidas de consumo estão somadas ao financiamento de sua casa própria. As prestações mensais são reduzidas porque ampliaram o financiamento para 30 anos. É o melhor a fazer. O vizinho os convida para ir às compras. A liquidação do Memorial Day, cuja explicação está no fim deste trecho, está começando. Eles prometem a si mesmos que só vão olhar as vitrines, mas levam o cartão de crédito, só por desencargo de consciência.
Encontro este jovem casal a toda hora. Seus nomes mudam, mas seu dilema financeiro é o mesmo. Eles vão às minhas palestras para ouvir o que tenho a dizer. Perguntam-me: o senhor pode nos dizer como ganhar mais dinheiro? Eles nem sabem que o problema está na forma que escolheram gastar o dinheiro que têm. São prejudicados por sua improficiência financeira e por não entenderem a diferença entre um ativo e um passivo. Os problemas financeiros das pessoas não são resolvidos com mais dinheiro, mas com inteligência. Um amigo meu costuma repetir uma frase para as pessoas endividadas: se você descobrir que se enterrou em um buraco, pare de cavar. Quando criança, meu pai, pobre, dizia frequentemente que os japoneses conheciam 3 poderes: o da espada, o das joias e o do espelho. A espada simboliza o poder das armas. Os Estados Unidos têm gastado trilhões de dólares em armamento e por isso são a presença militar suprema no mundo. As joias representam o poder do dinheiro. Há uma certa verdade no ditado: lembre-se da regra de ouro. Quem tem o ouro faz as regras. O espelho significa o poder do autoconhecimento. Esse poder, de acordo com a lenda nipônica, era o mais apreciado dos 3. Com muita frequência, os poderes e a classe média permitem que o poder do dinheiro os controle. Ao simplesmente acordar e trabalhar mais arduamente, deixando de perguntar a si mesmos se isso tem sentido, dão um tiro no próprio pé na hora em que saem de casa todos os dias. Por não entendê-lo plenamente, a maioria das pessoas permite que o enorme poder do dinheiro exerça o controle sobre elas. Uma pessoa pode ser altamente instruída e bem-sucedida em sua carreira, mas financeiramente improficiente. Se usássemos o poder do espelho, teriam se perguntado: isso tem sentido? Com muita frequência, em vez de confiar em sua sabedoria íntima, a maioria das pessoas acompanha a multidão. Fazem apenas o que todos fazem. Conformam-se em vez de questionar. Muitas vezes repetem sem pensar o que lhes foi dito. Diversifique. Sua casa é um ativo. Sua casa é seu maior investimento. Você terá uma redução nos impostos endividando-se mais. Consiga um emprego seguro. Não assuma riscos. Disse que, para muitas pessoas, o medo de falar em público é maior do que o da morte. De acordo com psiquiatras, ele é provocado pelo medo do ostracismo, de aparecer, das críticas, do ridículo e de se tornar um pária. O medo de ser diferente impede que muitas pessoas busquem novas formas de resolver seus problemas. É por isso que meu pai, instruído, dizia que os japoneses davam maior valor ao poder do espelho, porque somente quando nós, como seres humanos, nos olhamos no espelho e encontramos a verdade. É a principal razão pela qual as pessoas dizem: procure segurança, é o medo. Isso vale para tudo: esportes, relacionamento, carreira ou dinheiro. É este mesmo medo do ostracismo que leva as pessoas a se conformar e a não questionar opiniões aceitas ou tendências generalizadas. Sua casa é um ativo. Faça um empréstimo consolidando suas dívidas e livre-se delas. Trabalhe com mais afinco. É uma promoção. Algum dia, chego a vice-presidente. Poupe. Quando tiver um aumento, vou comprar uma casa maior. Fundos mútuos são seguros. Muitos dos grandes problemas financeiros são causados pelo desejo de se acompanhar a maioria e não querer ficar atrás do vizinho. Ocasionalmente, todos nós precisamos nos olhar no espelho e seguir nossa sabedoria interior e não nossos medos. 20 anos atrás, quem está na sua equipe? O pai rico se cercou de homens e mulheres qualificados, advogados, contadores, corretores e banqueiros. E Kim e eu fizemos o mesmo. Hoje nosso time de contadores é um dos nossos maiores ativos. O que é mais importante do que o dinheiro? Uma equipe de empreendedores. Quem está na sua? Quando Mike e eu estávamos com uns 16 anos, começamos a ter problemas na escola. Não éramos maus garotos, apenas começamos a nos distanciar da maioria. Trabalhávamos para o pai do Mike depois das aulas e nos fins de semana. Muitas vezes Mike e eu passávamos horas depois do trabalho sentados juntos do seu pai enquanto ele se reunia com diretores de banco, advogados, contadores, corretores, investidores, gerentes e empregados.
Ele era um homem que deixara a escola aos 13 anos e agora dirigia, instruía, comandava, questionava pessoas com alto nível de escolaridade. Elas acorriam a seu chamado e se preocupavam quando ele não as aprovava. Esse era um homem que não tinha acompanhado a multidão, que pensava por si próprio e detestava as palavras. Temos que fazer assim porque todos fazem desse jeito. Ele também odiava ouvir. Não é possível. Se quisesse convencê-lo a fazer alguma coisa, bastava dizer: acho que o senhor não consegue. Mike e eu aprendemos mais assistindo a estas reuniões do que em anos no ensino tradicional, incluindo a faculdade. O pai de Mike não tinha uma instrução formal, mas tinha conhecimento financeiro e, em consequência, era bem-sucedido. Ele costumava repetir para nós: uma pessoa inteligente contrata pessoas mais inteligentes do que ela. Portanto, Mike e eu tínhamos o privilégio de passar horas ouvindo e, no processo, aprendendo com pessoas inteligentes. Mas por causa disso, Mike e eu não conseguíamos nos encaixar no dogma padrão que nossos professores pregavam. E isso criava problemas. Sempre que um professor falava: se não tiverem boas notas, vocês não se sairão bem no mundo real, Mike e eu franzíamos as sobrancelhas. Quando nos diziam para seguir as normas e não nos desviar das regras, víamos porque este processo de ensino desestimulava de fato a criatividade. Começamos a entender porque o pai rico nos dizia que as escolas se destinavam a formar bons empregados em vez de bons empregadores. De vez em quando, Mike e eu perguntávamos a nossos professores como se aplicava na prática o que estávamos estudando, ou por que não estudávamos o dinheiro e o seu funcionamento. Esta última pergunta era muitas vezes respondida com a afirmação de que o dinheiro não era importante, que se tivéssemos uma educação impecável, o dinheiro iria atrás. Quanto mais sabíamos sobre o poder do dinheiro, mais nos distanciávamos dos nossos mestres e colegas. Meu pai instruído nunca me pressionou em relação às notas, porém, começou a discutir sobre o dinheiro. Com 16 anos, eu provavelmente já tinha uma base de conhecimento sobre dinheiro melhor do que a de meus pais. Eu sabia escriturar livros contábeis, ouvia especialistas em tributação, advogados especializados em questões empresariais, gerentes de bancos, corretores imobiliários e investidores. Meu pai falava com professores. Certo dia, meu pai falou que a nossa casa era o seu maior investimento. Uma discussão um tanto desagradável teve início quando eu lhe mostrei por que não achava que uma casa era um bom investimento. Notas do narrador. Logo abaixo este texto, há uma figura, bem semelhante às figuras anteriores, aonde há, no topo, um quadrado com o seguinte legenda superior: balanço patrimonial. Este quadrado está separado em dois, ativos e passivos. Do lado esquerdo há a frase pai rico, e no meio há uma figura de uma casa, que se situa na área de passivos. Logo abaixo há um outro quadrado, na área de balanço patrimonial. O pai pobre diz que a casa está na área de ativos. Fim das notas. O texto continua. O diagrama acima ilustra a diferença de percepção do pai rico e do pai pobre, no que se refere à própria casa. Um pensava que sua casa era um ativo, o outro um passivo. Lembro que tracei o diagrama e segui para mostrar ao meu pai a direção dos fluxos de caixa. Também lhe mostrei as despesas que acompanhavam a propriedade de sua casa. Uma casa maior representava despesas maiores e o fluxo de caixa sai pela coluna das despesas. Notas do narrador. Na próxima figura, abaixo deste texto, nas demonstrações financeiras, há um quadrado dividido horizontalmente. Na parte de cima, renda. Na parte de baixo, despesas. Nas despesas, pagamento do financiamento, imposto de propriedade, seguros, manutenção, serviços públicos. Abaixo e separado deste quadrado, há o balanço patrimonial, onde está ativo e passivos, divididos também em duas colunas. Nos passivos, há financiamento. Há uma seta indo de financiamento até as despesas. Fim das notas. O texto continua. Atualmente, ainda ouço contestações à ideia de que uma casa não é um ativo. E sei que, para a maioria das pessoas, ela não só é o maior investimento, como também o seu sonho. E ser dono da própria casa é melhor do que nada. Eu ofereço simplesmente uma maneira alternativa de encarar este dogma popular. Se minha mulher e eu comprássemos uma casa maior, mais vistosa, nós a encararíamos não como um ativo, mas como um passivo, já que tiraria dinheiro de nossos bolsos. Então, aqui está o argumento que desenvolvo.
Na verdade, não espero que a maioria das pessoas concorde com ele, porque sua casa envolve um fator emocional e quando se trata de dinheiro, emoções elevadas tendem a diminuir a inteligência financeira. Eu sei por experiência própria que o dinheiro tem o poder de tornar todas as decisões passionais. Primeiro tópico. Em relação à casa, destaco que em geral as pessoas passam a vida pagando por uma moradia que nunca será delas. Em outras palavras, compra-se uma casa nova a cada tantos anos, incorrendo cada vez em um novo empréstimo de 30 anos sobre a casa anterior. Segundo, apesar de poderem deduzir os juros do financiamento para fins de impostos de renda, as pessoas pagam todas as demais despesas com o dinheiro que sobra depois de pago o imposto, mesmo depois que liquidam o financiamento. Terceiro, os pais da minha mulher ficaram chocados quando os impostos sobre a propriedade relativos à sua residência aumentaram para $1.000 mensais. Eles já estavam aposentados, então o aumento pressionou seu orçamento. Quarto, o valor dos imóveis nem sempre aumenta. Tenho amigos que devem $1 milhão por casas que hoje seriam vendidas por bem menos. Quinto, as maiores perdas são as das oportunidades que não foram aproveitadas. Se todo o seu dinheiro está comprometido com o imóvel em que mora, você pode ser obrigado a trabalhar mais, porque todo o seu dinheiro continua saindo na coluna das despesas em vez de aumentar a dos ativos, o fluxo de caixa padrão da classe média. Se um jovem casal destinasse a uma soma maior à aquisição de ativos, mais tarde teria maior facilidades, seus ativos teriam aumentado e estariam disponíveis para cobrir despesas. Tomar a decisão de adquirir um imóvel muito caro em vez de formar um portfólio de ativos afeta um indivíduo de pelo menos 3 maneiras, elencadas a seguir. Perda de tempo, porque outros ativos poderiam ter registrado aumento no seu valor. Perda de capital adicional, porque poderia ter sido investido em vez de destinado a altas despesas de manutenção do imóvel. Perdas educacionais. Com muita frequência, os casais consideram seus imóveis residenciais, as poupanças e o plano de aposentadoria como o total de sua coluna de ativos. Por não terem dinheiro para investir, eles simplesmente não o fazem. Isso lhes custa a experiência do investimento. Quase nunca conseguem se tornar o que o mundo dos investimentos denomina um investidor sofisticado. E os melhores investimentos são, em geral, oferecidos primeiro a esses investidores, que, por sua vez, os vendem para as pessoas que buscam segurança. 20 anos atrás, seu indicador de desempenho. E aí, criativo, como está a sua criatividade nos bons e nos maus momentos? Se você chegou até aqui é porque está no meio do livro. E eu quero saber como está sendo a sua experiência. Não deixe de dar a sua opinião aqui nos comentários sobre o livro e sobre o audiobook. E se você, assim como eu, gosta de sentir o aroma das novas páginas de um livro, aqui na descrição tem um link onde você pode comprar um exemplar pela Amazon e ainda ajuda o canal. Recado dado, voltamos à leitura. Sem uma demonstração financeira, você não sabe exatamente aonde está no jogo financeiro da vida. Goste ou não, o dinheiro revela a pontuação do seu jogo, entre aspas, e uma demonstração é o seu indicador de desempenho. Bancos querem demonstrações financeiras, declaração de renda e balanço patrimonial, para saber o quão bem você está pontuando no jogo financeiro da vida. Não estou dizendo que não deva comprar um imóvel. O que estou dizendo é que você deveria entender a diferença entre um ativo e um passivo. Quando quer uma casa maior, primeiro compro ativos que vão gerar lucro e fluxo de caixa para arcar com o imóvel. Notas do narrador. Logo abaixo a este texto, há uma figura, onde a demonstração financeira do pai pobre tem a renda e as despesas. A renda é tão grande quanto as despesas. Os seus ativos são menores que seus passivos. Já na demonstração financeira do pai rico, a renda é maior que as despesas. E os seus ativos são bem maiores que os seus passivos. Fim das notas. O texto continua. A demonstração financeira do meu pai instruído é a melhor possível para alguém que está na corrida dos ratos. Suas despesas sempre acompanharam sua renda, de modo que ele nunca investiu em ativos. Em consequência, seus passivos eram maiores que seus ativos. O diagrama a seguir refere-se à demonstração financeira do meu pai pobre, comparada à do meu pai rico. Ele vale mais do que 1000 palavras. Revela que seus rendimentos e despesas
são iguais enquanto seus passivos são maiores do que seus ativos. A demonstração financeira pessoal do pai rico à direita reflete os resultados de uma vida dedicada ao investimento e à minimização dos passivos. Por que os ricos enriquecem? Uma revisão da demonstração financeira do meu pai rico mostra que os ricos ficam mais ricos. A coluna dos ativos gera renda mais do que o suficiente para cobrir as despesas, com o saldo reinvestido na coluna dos ativos. A coluna dos ativos continua crescendo e, portanto, a renda gerada aumenta também. O resultado é que os ricos ficam mais ricos. Notas do narrador. Logo abaixo a este texto há uma figura. A figura tem o título Demonstração Financeira. No primeiro quadrado, há uma seta para cima, aonde diz Renda. E no segundo quadrado, logo abaixo, há uma seta para baixo, aonde diz Despesas. O quadrado da renda é maior do que o das despesas. Abaixo, há o título Balanço Patrimonial, aonde também há dois quadrados. Um maior, com ativos e uma seta para cima, e um menor, com passivos, com uma seta para baixo. Na interpretação do narrador que vos fala, na demonstração financeira, a renda é maior que as despesas, e no balanço patrimonial, os ativos são menores que os passivos. Fim das notas. O texto continua. 20 anos atrás. Planos de aposentadoria. Desde a Enron 3, ou Enron 3, ficou claro que os planos de aposentadoria estão em apuros. Nem os planos públicos governamentais, como os da Grécia, Itália e Califórnia, podem pagar o que é devido aos aposentados. Assim, esses planos não são mais a garantia de outrora de segurança para a velhice. Quando o mercado de ações quebrou em 2009, quem estava prestes a se aposentar teve problemas, mesmo se houvesse economizado em algum desses planos. Por que a classe média trava uma batalha? A classe média se encontra em um estado de constante dificuldades financeiras. Sua renda principal é gerada por salários. Quando o seu pagamento aumenta, os impostos também. Suas despesas tendem a crescer na mesma proporção que seus salários. Daí a expressão corrida dos ratos. Eles consideram seu imóvel residencial como seu principal ativo, em vez de investir em ativos geradores de renda. Notas do narrador. Abaixo ao texto há uma outra figura. No título Demonstração Financeira, os blocos de renda e despesa estão com a seta para cima e do mesmo tamanho. Na interpretação do locutor, isso sinaliza que a renda e as despesas são iguais. E no balanço patrimonial não há nenhum ativo, mas há uma seta para cima indicando que há muitos passivos. Fim das notas. O texto continua. O padrão de se considerar o imóvel residencial como investimento e a filosofia de que um aumento de salário representa poder adquirir uma casa maior ou gastar mais são a base do atual endividamento da sociedade. Este processo de despesa crescente faz com que as famílias se endividem mais e tenham mais instabilidade financeira, mesmo quando progridem no emprego e recebem aumentos salariais regulares. Esta é uma vida muito arriscada, decorrente da precária instrução financeira. A recente e maciça perda de empregos trouxe à luz a fragilidade financeira da classe média. De repente, os planos de aposentadoria das empresas foram substituídos por planos 401k. A Previdência Social está obviamente com problemas e não pode ser considerada uma alternativa de aposentadoria. O pânico se instalou na classe média. Atualmente, os fundos mútuos são populares porque representam segurança. Os aplicadores médios dos fundos de pensão estão demasiadamente ocupados trabalhando para pagar impostos e financiamentos imobiliários e têm dificuldade em poupar para a faculdade dos filhos e liquidar as dívidas do cartão de crédito. Não têm tempo de aprender a investir, de modo que confiam na experiência do administrador do fundo mútuo. Como o fundo também inclui muitos tipos diferentes de investimentos, tem-se uma sensação de segurança, porque ele é diversificado, entre aspas. Este grupo de classe média instruída aceita o dogma defendido por corretores de fundos mútuos e consultores financeiros. Abre aspas. Procure a segurança, evite o risco. Fecha aspas. A verdadeira catástrofe, contudo, é a falta de instrução financeira precoce, responsável pelo risco enfrentado pela pessoa comum da classe média.
A razão é que precisam procurar a segurança porque uma situação financeira é, na melhor das hipóteses, precária. Seus balanços patrimoniais não são, de fato, balanceados. Em vez disso, estão atulhados de passivos, sem verdadeiros ativos para gerar renda. Geralmente, sua única fonte de renda é o contra-cheque. Seu modo de vida depende totalmente do empregador. Sendo assim, quando os verdadeiros negócios da sua vida, entre aspas, aparecem, essas mesmas pessoas não podem aproveitar a oportunidade, porque estão trabalhando muito, pagando impostos máximos e assoberbadas de dívidas. Como disse no início da sessão, a regra mais importante é conhecer a diferença entre um ativo e um passivo. Uma vez que consiga entendê-la, concentre-se nos esforços da compra exclusiva de ativos geradores de renda. Essa é a melhor maneira de dar o primeiro passo para se tornar rico. Continue fazendo isso, a sua coluna de ativos crescerá. Concentre-se em reduzir passivos e despesas para aumentar o dinheiro disponível para incrementar a coluna de ativos. Logo, a base de ativos será tão consistente que você poderá se permitir olhar para investimentos mais especulativos, que podem ter retorno que variam de 100% ao infinito. Investimentos em que $5.000 podem se transformar rapidamente em $1 milhão ou mais, em investimentos que a classe média considera, entre aspas, demasiado arriscado. O investimento não é arriscado se há a proficiência financeira. Se fizer o que as massas fazem, você estará na seguinte situação. Notas do narrador. Abaixo desse texto, uma outra imagem. No quadrante que se diz renda, está trabalho para uma empresa privada, salário. E nas despesas, trabalho para o governo, impostos. No balanço patrimonial, o quadrante de ativos não há nada. E nos passivos, trabalho para o banco, financiamento. Fim das notas. O texto continua. Como empregado e proprietário de casa própria, seus esforços no trabalho em geral resultam no seguinte. Primeiro, você trabalha para uma empresa privada. Os assalariados trabalham para que os donos da empresa e seus acionistas fiquem ricos, não eles mesmos. Seus esforços e sucesso garantirão o êxito e a aposentadoria destas pessoas. Segundo, você trabalha para o governo. O governo fica com uma parte do seu pagamento antes mesmo que você veja o dinheiro. Ao trabalhar mais, você simplesmente aumenta o montante de impostos que o governo arrecada. A maioria das pessoas trabalha de janeiro a maio apenas para o governo. Terceiro, você trabalha para o banco. Depois dos impostos, suas maiores despesas são, em geral, o financiamento imobiliário e a fatura do cartão de crédito. O problema decorrente de simplesmente trabalhar mais é que cada uma dessas três parcelas leva consigo uma parte maior do seu esforço. Você precisa aprender a fazer com que seus maiores esforços beneficiem diretamente você e sua família. Depois de ter decidido cuidar do seu próprio negócio, concentrar seus esforços na aquisição de ativos em vez de em salário maior, como definir os seus objetivos? A maioria das pessoas deve manter seu emprego e usar seus salários para financiar a aquisição de ativos. À medida que os ativos crescem, como medir a extensão de seu sucesso? O que faz alguém saber que está rico, que conquistou prosperidade? Da maneira que tenho minhas definições de ativos e passivos, também tenho a minha própria definição para a riqueza. Na verdade, eu tomei emprestado de alguém chamado Buckminster Fuller. Alguns o consideram um charlatão e outros uma lenda viva. Anos atrás, ele criou um auê entre os arquitetos ao solicitar a patente para algo chamado de cúpula geodésica. Mas ao fazer isso, também falou algo sobre a riqueza. Parecia à primeira vista muito confuso, mas depois de relê-lo algumas vezes, começou a fazer sentido. A riqueza é a capacidade de uma pessoa sobreviver pelos dias que virão, ou, se parar de trabalhar hoje, por quanto tempo poderei sobreviver? Ao contrário do patrimônio líquido, a diferença entre ativos e passivos, que frequentemente está repleta de bobagens caras e daquilo que as pessoas acham que tem valor, essa definição cria a possibilidade de desenvolver uma mensuração verdadeiramente acurada.
Assim, eu poderia medir e saber onde estavam os termos de meta para me tornar financeiramente independente. Embora o patrimônio líquido frequentemente inclua ativos que não geram dinheiro, como objetos comprados e depois abandonados em um canto da garagem, a riqueza mede quanta renda o seu dinheiro está gerando e, portanto, revela sua sobrevivência financeira. A riqueza é a medida do fluxo de caixa gerado pela coluna dos ativos em comparação à coluna das despesas. Vejamos um exemplo. Digamos que o fluxo de caixa da minha coluna de ativos gere $1.000 por mês e que eu tenha despesas mensais de $2.000. Qual a minha riqueza? 20 anos atrás, riqueza e reservas financeiras. Hoje poucas pessoas têm dinheiro suficiente para se manter, mesmo por um mês. A maioria dos norte-americanos, por exemplo, tem menos de $400 na poupança. Estatísticas surpreendentes de uma pesquisa da GOB Banking Rates de 2016 relatam que 34% dos norte-americanos não têm poupança. Poucas pessoas poderiam sobreviver por muito tempo sem um salário ou assistência governamental. Voltaremos à definição de Buckminster Fuller. Segundo o seu conceito de riqueza, por quantos dias posso sobreviver? Considerando-se um mês de 30 dias, tenho um fluxo de caixa suficiente para meio mês. Quando eu tiver alcançado um fluxo de caixa gerado por meus ativos de $2.000, então eu serei abastado. Ainda não estou rico, mas estou amparado. Agora tenho uma renda gerada por ativos a cada mês, que cobre totalmente minhas despesas mensais. Se desejo aumentar estas despesas, preciso primeiro ampliar o fluxo de caixa gerado por meus ativos para manter esse padrão de riqueza. Observe que, neste ponto, eu não dependo mais do meu salário. Eu me concentrei e tive sucesso em construir uma coluna de ativos que me tornou financeiramente independente. Se eu largar meu emprego hoje, poderei cobrir minhas despesas mensais com o fluxo de caixa gerado pelos meus ativos. Meu próximo objetivo poderia ser empregar o excedente do meu fluxo de caixa para reinvestir em mais ativos. Quanto mais dinheiro for destinado para a coluna de ativos, mais esta crescerá. À medida que meus ativos aumentam, mais cresce o meu fluxo de caixa. E enquanto eu mantiver minhas despesas menores que meu fluxo de caixa gerado por estes ativos, me tornarei mais rico, com mais e mais fontes de renda, além do meu trabalho físico. Enquanto este processo de reinvestimento continuar, estarei no caminho do enriquecimento. Lembre-se destas simples observações. Os ricos adquirem ativos. Os pobres só têm despesas. A classe média adquire passivos, pensando que são ativos. E como eu cuido dos meus negócios? Qual a resposta? Leia o que tem a dizer o fundador do McDonald's no próximo capítulo. Seção de estudo do capítulo 2, lição 2. Por que possibilitar a proficiência financeira? Resumo. Revisitamos Robert e Mike. 3 décadas e meia mais tarde, Mike assumiu a empresa do seu pai e está realizando um trabalho ainda melhor do que o do pai rico. Já Robert se aposentou em 1994, aos 47 anos. A riqueza dele e de sua mulher cresceu automaticamente como uma árvore bem estabelecida no solo. Ele compartilha a história de uma reunião em 1923 de alguns dos principais e mais ricos líderes do mundo dos negócios, que possuía a maior companhia de aço e gás mundial, administravam a bolsa de valores ou que compunham o gabinete do presidente Harding. E 25 anos depois, a vida da maioria deles terminou em tragédia, com eles falidos, exilados ou presos. A crise da Bolsa de 1929 e a Grande Depressão exerceram um papel relevante em seus destinos, mas hoje vivemos uma realidade mais caótica e fugaz do que foram a deles. Mais importante do que o dinheiro para sobreviver é a nossa educação e capacidade de aprender. O que importa não é quanto você ganha, mas quanto conserva e por quantas gerações. Assim, quando as pessoas perguntam a Robert como começar a enriquecer,
ele lhes dá a mesma resposta que o pai rico lhe deu. Se quiser ficar rico, precisa se tornar financeiramente proficiente. Robert compara a maneira como muitas pessoas agem a construir arranha-céus em uma laje feita por uma pequena casa. Como as crianças saem da escola com uma educação financeira deficiente, entram na vida adulta perseguindo o sonho americano, mas acabam se afundando em dívidas. A única saída é uma estratégia para enriquecer. Mas sem um bom alicerce advindo da proficiência financeira, seus esforços são como construir um arranha-céu sob uma fundação fraca, e em vez de criarem o Empire State Building, acabam com a torre inclinada dos subúrbios. Robert e seu amigo de infância Mike, entretanto, construíram uma fundação forte, digna de um arranha-céu, graças ao ensinamento do pai rico. A contabilidade é um assunto tedioso e confuso e absolutamente crucial para o sucesso financeiro. Para torná-lo acessível para crianças, o pai rico usava imagens para ensiná-lo aos dois meninos. Só mais tarde, ele adicionou os números para orientar os meninos por seus conceitos-chave. Robert dizia: é que você deve saber a diferença entre um ativo e um passivo e só adquirir ativos. Isso é tudo o que precisa saber. Mas apesar de tão simples, é algo que muitas pessoas não compreendem. Quando o pai rico expôs isso aos dois adolescentes, eles pensaram que ele estava brincando. Como os adultos podiam não entender? Todos não deveriam ser ricos? Notas do narrador. Logo abaixo deste texto há uma foto, aonde, novamente, há dois blocos de demonstração financeira e dois blocos de balanço patrimonial. Agora, há uma seta indo dos ativos do balanço patrimonial para a renda em demonstração financeira. Fim das notas. O texto continua. O problema é que as pessoas têm sido educadas de formas diferentes por banqueiros, consultores financeiros e outros. Assim, precisam desaprender o que acham que sabem. Alguns acham humilhante retornar a princípios tão básicos. As reais definições de, entre aspas, ativos e passivos não residem nas palavras, mas nos números. Robert usa imagens para ajudar os leitores da mesma forma que o seu pai rico fazia. Este é o fluxo de caixa padrão de um ativo. A parte superior do diagrama é a demonstração financeira, frequentemente chamada de demonstração de lucros e perdas. Ela organiza a renda e as despesas, dinheiro que entra e que sai. A parte de baixo é o balanço patrimonial. É assim chamado porque é supostamente o balanço entre ativos e passivos. Os ativos incrementam sua renda. Eles colocam dinheiro no seu bolso. Notas do narrador. Logo abaixo deste texto há uma outra imagem, também dividida em dois blocos, demonstração financeira e balanço patrimonial. Agora há uma seta que vai de passivos até despesas. Fim das notas. O texto continua. Este é o fluxo de caixa padrão de um passivo. Um passivo tira o dinheiro do seu bolso. Deseja ser rico? Compre ativos. Isso parece simples, mas muitas pessoas se confundem e compram passivos. Se quiser fazer e manter a riqueza, deve trabalhar para compreender isso. Não são apenas os números, mas como contam a história. Siga as setas em cada um destes diagramas para ver o caminho por onde o dinheiro flui, ou seja, o fluxo de caixa. Elas vão lhe contar a história, o enredo da situação financeira. Este é o fluxo de caixa padrão de uma pessoa pobre. Notas do narrador. Abaixo a este texto há uma outra imagem, representando o fluxo de caixa de uma pessoa pobre. Nele também está dividido em dois blocos, demonstração financeira e balanço patrimonial. Em balanço patrimonial, onde há ativos e passivos, nada está marcado, apenas há marcações em demonstração financeira. Lá, há uma seta de emprego, passando por salário e indo para despesas. Nas despesas, há os seguintes legendas: impostos, aluguel, alimentação, transporte e vestuário. Na interpretação do narrador que vos fala, esta representação é de que uma pessoa pobre recebe os seus rendimentos de seu emprego em forma de salário, o que entra em renda.
E então, estes recursos vai para as despesas, como impostos, aluguel, alimentação, transporte e vestuário. Fim das notas. O texto continua. Este é o fluxo de caixa padrão de uma pessoa de classe média. Notas do narrador. Abaixo, a demonstração do fluxo de caixa da classe média. Na interpretação do narrador, a classe média obtém seus recursos de seu emprego, em forma de salário que entra em suas rendas. Diferente da classe pobre, isso não vai direto para as despesas, mas sim para o balanço patrimonial. Nada consta em ativos, mas sim passivos. Sua renda provém do salário, que vai para os passivos, como financiamento de carro, despesas do cartão de crédito, dívida do financiamento estudantil. E, somente aí, vai para as despesas, como impostos, pagamento do financiamento, prestação do carro, pagamento do cartão de crédito, pagamento do financiamento estudantil. Em minha interpretação, a diferença entre uma pessoa de classe média e uma pessoa pobre é que a pessoa pobre utiliza-se de todo o seu salário para o pagamento efetivo de suas despesas importantes. Já uma pessoa de classe média utiliza o seu salário, que é sua principal e única renda, para o pagamento de passivos, que são de longo prazo, como os financiamentos, cartões de créditos e dívidas de financiamento estudantil ou universitário, e somente assim paga as suas despesas principais. Fim das notas. O texto continua. Através destes diagramas simplificados, o fluxo de caixa conta a história de como cada pessoa lida com o dinheiro. Muitas vezes, aqueles que têm dívidas pensam que a resposta é ganhar mais dinheiro. Porém, mais dinheiro não só não resolve os problemas, como pode agravá-los. É por isso que muitas pessoas que têm um golpe de sorte, como um prêmio na loteria ou uma herança, por exemplo, rapidamente o perde. Um aumento de dinheiro só gera gastos maiores. O que falta para muitas pessoas é educação financeira. É por isso que elas alcançam o sucesso em suas carreiras, mas continuam em pé de guerra com o dinheiro. Podem ter aprendido a ganhar dinheiro, mas não a administrá-lo. As pessoas podem ser muito inteligentes e ainda improficientes quando se trata de finanças. Elas aprendem a trabalhar arduamente por dinheiro, mas não a fazer com que ele trabalhe com afinco para elas. Robert conta a história de um jovem casal que se casou e começou a construir uma vida juntos. Suas rendas começaram a crescer, mas igualmente suas despesas. O casal foi atingido pela principal despesa, tributos, e para muitas pessoas, não é o imposto de renda o responsável pelo maior desconto em impostos, mas a previdência social. Equivale a quase 15%. As contribuições da Previdência Social combinadas às da Medicare, todos feitos pelo empregador que agora não pode pagá-los pelo trabalhador. E do empregado é cobrado o imposto de renda sobre este montante também. O jovem casal se depara com esses impostos e quando adquire um imóvel com o imposto sobre a propriedade e depois da nova casa vem um novo carro, novos móveis e utilidades. De repente, seus passivos aumentam, endossados pelo financiamento imobiliário e pelas dívidas do cartão de crédito. O casal foi pego na armadilha da corrida dos ratos. Acrescente um bebê a esta mistura e eles trabalharão ainda mais arduamente. Rendas mais altas que conduzirão a impostos mais elevados. Eles continuam acumulando dívidas, eventualmente por causa de um empréstimo para arcar com o financiamento. Maus hábitos não mudarão, então a dívida do cartão de crédito permanece, para não mencionar que estenderam aquele empréstimo imobiliário. Para esse casal e muitos outros, o problema real não é saber como administrar o dinheiro que tem. A causa é a falta de proficiência financeira e de diferenciar ativos e passivos corretamente. Muitas pessoas não reservam um tempo para questionar se suas atitudes fazem sentido e simplesmente seguem a multidão. Eventualmente repetem sem pensar o que lhes foi dito. Diversifique, entre aspas. Sua casa é um ativo. Quanto mais dívida, maior a isenção fiscal. Consiga um emprego seguro. Não cometa erros, não assuma riscos.
Conforme Robert e Mike passavam seu tempo sentados em encontros com o pai rico, que construía conhecimento através da inteligência das pessoas que o cercavam, também eles aprendiam e passaram a questionar os dogmas padronizados ensinados em sua escola. Isso causou um problema e os deixou cada vez mais distantes de seus professores. Robert começou a discordar também do seu pai pobre, em termos financeiros, especialmente com sua visão de que um imóvel é o maior investimento de alguém. Em contrapartida, o pai rico dizia que sua casa é um passivo. Muitas pessoas ainda acreditam que sua casa é um ativo, mas Robert ensina que ela é um passivo, porque tira dinheiro do seu bolso, não só com impostos e despesas, mas porque ela se desvaloriza e você perde oportunidades se o seu dinheiro está todo preso num financiamento do imóvel. E isso faz com que você perca o aprendizado advindo da experiência de investir. Isso não significa que você não deva comprar uma boa casa, mas certifique-se de antes comprar ativos que proverão fluxo de caixa para arcar com o imóvel, quando existem ativos suficientes para gerar mais renda do que o necessário para cobrir as despesas. Este saldo deve ser reinvestido em ativos, o que incrementa a coluna de ativos em um balanço patrimonial e produz mais renda. O resultado é que os ricos, que compreendem a diferença entre ativos e passivos, ficam ainda mais ricos. A classe média fica presa na corrida dos ratos porque trata sua casa como ativo, em vez de investir em ativos reais, geradores de renda. Isso também acontece porque seu salário é sua fonte primária de renda, e, portanto, quando ele aumenta, também os impostos sobem. Muitos investem em fundos mútuos, pagando um gestor para administrar suas contas, porque não tem tempo ou experiência para fazê-lo. Eles pensam que os fundos mútuos são garantidos e desejam esta segurança, porque seus balanços patrimoniais são desbalanceados. Não conseguem tirar proveito das oportunidades porque estão afundados em dívidas e só têm seu salário fazendo o dinheiro entrar. Querem enriquecer? Concentre seus esforços na compra de ativos geradores de renda. Quando realmente entender o que é um ativo, reduza os passivos e as despesas. Você avultará sua coluna de ativos. Então, como você sabe que é rico? Robert usa a definição de Buckminster Fuller. A riqueza é a capacidade de uma pessoa sobreviver pelos dias que virão, ou, se parar de trabalhar hoje, por quanto tempo poderei sobreviver. Outra maneira de afirmar isto é, entre aspas, a riqueza é medida pelo fluxo de caixa gerado pela coluna de ativos em comparação à coluna de despesas. Quando seus ativos geram renda suficiente para cobrir as suas despesas, você é abastado, mesmo que ainda não seja rico. Momento do hemisfério esquerdo. Olhe os números e aprenda a ler a história que contam. Os ativos colocam dinheiro no seu bolso. Se algo o tira, não é um ativo, é um passivo. Momento do hemisfério direito. O desenho do balanço patrimonial ajuda a mostrar o fluxo do dinheiro conforme o estilo de vida de diferentes pessoas. Momento subconsciente. O modelo do ostracismo leva as pessoas a se conformarem e não questionarem opiniões advindas do senso comum ou de tendências populares, ainda que isto os prejudique em termos financeiros. O que Robert quer dizer? Agora é hora de refletir. Pergunte a si mesmo o que Robert quer dizer nesta citação e por que ele diz isso. Nesta sessão, você não precisa concordar ou discordar dele. O objetivo é entender o que Robert está dizendo. Lembre-se, esta sessão de estudo é projetada para ser coadjuvante e de apoio. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Se você não entender o que o Robert está dizendo, não desista desta lição. Peça ajuda. Aproveite o tempo para discutir cada citação até compreendê-las. Abre aspas. Não importa quanto dinheiro você ganha, mas quanto conserva. A inteligência resolve problemas e gera dinheiro. Dinheiro sem inteligência financeira desaparece depressa. Se quiser construir um Empire State Building, a primeira coisa a fazer é cavar profundamente o terreno e construir alicerces sólidos. Se for construir uma casa na periferia, tudo o que tem a fazer é assentá-la em uma laje de concreto de 15 centímetros. A maioria das pessoas, em sua ânsia de enriquecer, tenta construir o Empire State Building sobre uma laje de 15 centímetros.
Os ricos adquirem ativos, a classe média e baixa adquirem passivos, pensando que são ativos. Se seu padrão for gastar tudo o que ganha, o mais provável é que um aumento de renda apenas resulte em mais despesas. Em 80% das famílias, a trajetória financeira é um percurso de trabalho árduo na tentativa de progredir, não porque não ganham dinheiro, mas porque passam suas vidas comprando passivos em vez de ativos. Por não entendê-los plenamente, a maioria das pessoas permite que o enorme poder do dinheiro exerça o controle sobre elas. Questões adicionais. Agora é o momento de usar a história deste capítulo para entender o que Robert estava dizendo e aplicá-las a você e sua vida. Faça a si mesmo as perguntas a seguir e as discuta com o seu parceiro de estudos. Seja honesto consigo mesmo e com seu parceiro. Se não gostar das respostas que der, pergunte a si mesmo se está disposto a mudar e aceitar o desafio de transformar seus pensamentos e mentalidade. Pergunta número 1. Quando sua educação financeira começou? A partir deste livro ou de outra fonte? 2. Como você reagiu ao ler pela primeira vez a definição de Robert de ativos e passivos? 3. Qual foi sua reação quando ele afirmou que sua casa não é um ativo? Você a via assim? Depois do argumento dele, você mudou de ideia? 4. Qual fluxo de caixa mais representa o padrão da sua vida? 5. Além da sua casa, há algo que pensou ser um ativo e mais tarde se revelou um passivo? 6. Sobre a seguinte afirmação: o que falta na educação das pessoas não é aprender a ganhar dinheiro, mas administrá-lo. Você concorda ou discorda? 7. O pai rico disse aos meninos que não são os números que importam na contabilidade, mas o que dizem. O que os números revelam sobre sua vida? 8. Em que momento da sua vida houve uma realização aparentemente positiva, como uma promoção ou um aumento, mas que não deu ao seu balanço patrimonial o resultado esperado? 9. Você teria dinheiro para sobreviver por quantos dias se parasse de trabalhar hoje? Este número o surpreende ou o assusta? Capítulo 3. Lição número 3. Cuide do seu negócio. O cronograma das publicações aqui do canal funciona da seguinte forma. Postamos os episódios dos audiolivros aqui no canal a cada 5 dias. Assim você fixa bem o conteúdo e dá tempo de se atualizar. E no final, após todos os episódios estarem postados, publicamos um vídeo único e completo do livro, para que você possa ver tudo de uma vez aqui no canal, ou acesse o nosso blog e baixe o arquivo para poder ver offline. Fique ligado nos episódios e prepare-se para a nossa live de encerramento. Inscreva-se no canal e ative as notificações para você ser lembrado de quando vai acontecer as nossas reuniões. Eu estou ansioso para essa troca de conhecimento com você. Obrigado por ouvir. Não se esqueça de deixar um comentário sobre o que achou deste episódio. E se tem algum livro dos temas como criatividade, marketing e artes visuais, não deixe de pedir aqui nos comentários. Obrigado por ouvir. Clique para ver o próximo episódio ou confira os vídeos sugeridos.